Só de eu falar desse assunto, ele já perguntou, Carlos, o que é essa contabilidade estratégica? Como que você apresenta? Na hora que eu falei isso, o cara brilhou. O cara foi lá e realmente entendeu que tinha muito mais que poderia ser feito na contabilidade e a gente está falando só de implantação de software. Existe um modelo de financiamento chamado InovaCred, que é um financiamento do governo federal com taxas de juros mais baixas, acho que Selic mais 2,5 ao ano. Então tem uma taxa bem compensativa, uma taxa bem competitiva de mercado e que é interessante. Mas o que isso tem a ver com a lei do bem? Dentro do InovaCred existe um modelo de financiamento diferenciado que chama InovaCred Express, que automaticamente aquele empresário, aquela empresa que está enquadrada e consegue comprovar que utiliza do benefício da lei do bem, tem automaticamente pré-aprovado um capital de giro de aproximadamente 2 milhões de reais. Então, pessoal, isso é só mais uma forma de mostrar para vocês de como a contabilidade ligada à estratégia da empresa pode ser importante. Imagina só, você poder oferecer para o seu cliente uma redução tributária, mostrar para ele que ele pode inovar muito mais de forma competitiva, que ele pode contratar inovação de empresas menores e que, além de tudo isso, ele pode utilizar da própria lei do bem para conseguir empréstimos pré-aprovados a uma taxa muito mais baixa. O valor disso para o empresário vai muito além de qualquer consultoria de gestão, simplesmente, vai muito além da contabilidade. Isso é o que a gente chama de contabilidade estratégica. Então, nessa parte do curso, eu só quero mostrar para vocês como que isso pode ser utilizado para vender. Imagina, eu vou dar um exemplo claro, um exemplo que aconteceu comigo e eu fechei um contrato durante as gravações desse curso. Eu fui procurado por uma empresa de engenharia para fazer a seleção de um software, o que a gente chama de um levantamento de requisitos, um planejamento de implantação, de um software de ERP para a empresa deles. A gente vai atuar dentro de uma empresa de projetos, fazendo um projeto de como implantar um ERP. Nada relacionado à lei do bem, nada relacionado à contabilidade diretamente. Porém, eu comecei a mostrar para ele, durante a reunião de apresentação do projeto, que ele poderia verificar dentro da gama dele ali de carga tributária, dentro do modelo de negócio dele, uma forma de redução tributária. Hoje ele é do Simples e ele não teria benefício nenhum com a lei do bem. Porém, eu apresentei para ele a seguinte situação. Imagina, você é empresário, dono de uma empresa de projetos. A sua empresa tem algum modelo de serviço que pode ser considerado como inovação para o seu cliente final? Aquele que te contrata? Ele ficou um pouco na dúvida e falou, eu faço mais projetos. Começou a pensar e falou, mas espera aí, Carlos, tem algumas coisas que eu entrego para o meu cliente que de fato são inovações. São inovações para o produto final dele. Ele me contrata para entregar uma pesquisa de inovação. Ótimo, então segura essa informação. Se você hoje é do Simples, está com o risco de sair do Simples por uma questão de benefício tributário, ele está passando ali da casa dos 3 milhões e 600, poderia continuar no Simples, mas apenas dentro dos tributos federais ele teria que sair para o tributo municipal. No caso dele é uma prestação de serviço. Então eu mostrei para ele, olha, você pode sair do Simples, vai ser tributado normalmente ali pelo lucro presumido, porém você ainda é uma micro/pequena empresa que está vendendo inovação. Então imagina você, chega para o seu cliente, conversa com a equipe que está comprando o seu produto e verifica uma possibilidade de você chegar até o contador, até o financeiro desse cliente. E eu mesmo, Carlos, poderia assessorar ele, eu falei que eu poderia, eu posso te assessorar a apresentar o seu produto como uma inovação. E a gente vai mostrar para o seu cliente que é lucro real, que ele pode, através desse benefício, reduzir a carga tributária. E aí a gente começou a calcular. Carlos, eu vendo um produto que uma consultoria minha de inovação vai chegar na casa aí dos 100 mil reais. Normalmente 100 mil reais você já tem o benefício para o seu cliente, né, que é uma empresa do lucro real, já tem o benefício ali básico de 34%, IR adicional e contribuição social. Agora a gente vai mostrar para ele que ele pode ter um benefício de mais 20,4%, aquele cálculo que a gente já fez aqui no curso, para você reduzir a carga tributária dele mais ainda. Ou seja, o custo do seu serviço para ele, de 100 mil, chegou em 45. Ok, até aí é só uma parte do negócio. Porém, você pode tentar trabalhar com uma tabela de precificação
mais agressiva. Porque você estando no lucro presumido, sua carga tributária vai ser no mínimo de 17%. E dependendo da forma que você consegue esse investimento, dependendo da forma que você consegue trazer esse capital para dentro da empresa, se estiver totalmente conectado à lei do bem, se você conseguir usar os instrumentos da lei do bem, ele pode enviar esse dinheiro para dentro da sua empresa de engenharia e dentro da sua empresa, esse valor não vai ser tributado. Então você pode trabalhar com uma precificação muito menor. Na hora que eu falei isso, o cara brilhou. O cara foi lá e realmente entendeu que tinha muito mais que poderia ser feito na contabilidade, que ele poderia ter muito mais retorno com o trabalho, e a gente está falando só de implantação de software. Então, dá para entrar em muita coisa com a lei do bem. Eu mostrei para ele que ele poderia reduzir a carga tributária do cliente dele. Assim, ele teria um benefício na argumentação de venda. O cliente, da mesma forma que ele se sentiu seguro comigo, mostrando mais do que ele esperava, falando que a gente entende de tributação, que a gente pode ajudar ele nisso, o cliente dele vai sentir o mesmo conforto. Então o cliente dele também gostaria de ter esse acesso, ter uma pessoa que entregue esse tipo de produto. Então ele já estava interessado com isso. Só de eu falar desse assunto, ele já perguntou: Carlos, o que é essa contabilidade estratégica? Como que você apresenta? Já entrou num gancho que eu levei para o lado consultivo. Mostrei para ele que a contabilidade estratégica era usar os números contábeis como uma forma de gestão empresarial. Mostrei para ele como que a gente faz gestão através de uma DRE, balanço, DFC, que é o material que vai estar na última aula desse curso. Eu vou mostrar para vocês exatamente como que eu faço isso, como montar uma DRE através do financeiro, como estruturar uma base de dados, como transformar dados em informações, informações em demonstrações e demonstrações transferir isso para KPI, transferir para KPIs que realmente vão dar resultado para o cliente. Então, eu fui mostrando para ele tudo isso e ele já se interessou em evoluir mais o trabalho. Acabou optando, era um contrato simplesmente de fazer a seleção de um software que ia ali de 3 a 6 meses, dependendo. Ele já falou que ele quer um contrato mais longo, um contrato que eu vou evoluir desde a seleção do software até a implantação de todo o financeiro, gestão de projetos e ainda assessorar ele dentro dessas questões de benefícios legais. E fora esse contrato, que é um contrato significativo, ultrapassa muitos contratos que eu tenho na contabilidade, ainda existe o benefício de ter um percentual de tudo aquilo que eu recuperar para ele. Porém, eu não vou trabalhar só com ele, eu vou trabalhar também com o cliente dele. Então, deu para ter uma noção aí do tanto que a gente consegue evoluir, simplesmente pensando em lei do bem, pensando em planejamento tributário, para conseguir entregar mais na contabilidade. Pessoal, isso aqui é só um adendo, era só para juntar no curso e conectar a parte do lei do bem para mostrar para vocês na prática como vender através do benefício da lei do bem, como chegar no seu cliente e apresentar isso. Sempre que você vê um cliente, empresa de pequeno e médio porte, tem potencial, verifique se o seu cliente vende inovação, verifique se de qualquer forma o produto dele pode ser tratado como inovação. É empresa maior? É lucro real? Mesma coisa. Mostra para ele que ele pode comprar de pessoas da lei do bem, ele pode comprar de pequenos através da lei do bem, mostrando para o pequeno que ele pode realmente vender de forma mais barata, sem carga tributária. A gente pode mostrar para o cliente que ele pode ter benefício, isso vai virando um círculo virtuoso. O seu cliente grande vai tentar comprar de um pequeno que talvez o contador dele não saiba tratar. E você vai ter que ensinar para o pequeno como tratar esse faturamento, como fazer isso sem gerar receita, de fato, tributável. Esse pequeno vai querer a sua assessoria. Através desse pequeno, ele vai querer vender para outros grandes, aí você vai em outros grandes. E assim você vai entrar num círculo virtuoso do seu serviço sendo comentado boca a boca. Então, gente, isso aqui é uma estratégia muito boa. Falou de planejamento tributário, falou de lei do bem, é estratégia comercial. Você apega a isso e não perde essa pegada comercial. A gente vai falar muito disso. Quem se inscreveu no curso recebeu um convite para entrar no nosso Telegram. Lá eu mostro dia a dia. Lá eu mostro como que eu faço isso na prática. E até o final desse curso, a gente sempre vai falar disso. Gestão, planejamento, contabilidade estratégica e como aplicar isso no dia a dia para vender mais. Para mostrar para o mercado que contabilidade vai muito além de uma calculadora de tributos. Pessoal, muito obrigado. Vamos continuar aí no curso. Acho que tem mais um material um pouco aí para frente sobre o restante da lei do bem. Continua lá. Segue aí que vai ter muita coisa boa durante a semana. A gente vai falar muito aqui sobre
vendas e como aplicar isso na prática. One day my feet took off the ground. Feels like my weight is shedding now. Sunshine and the sky starts cutting through. Oh, it starts cutting through. Kaleidoscope of butterflies.